Muito bem, vamos dar sequência. Estamos falando de variáveis do treinamento e o tópico agora é frequência semanal. O que é melhor? Fazer uma, duas, três e por aí vai, vezes por semana? Bom, já posso antecipar que tudo isso aqui é possível a depender do estímulo que eu dou. Se o estímulo é muito pesado, pode ser apenas uma vez na semana, como é comum em fisiculturistas. Um estímulo dentro daquilo que está mais próximo do habitual, 2, 3 vezes por semana, está razoável. Se for um estímulo muito leve, 5, 6 vezes por semana, e quando eu falo isso, eu falo do músculo de interesse. Por exemplo, eu até posso treinar todo dia, mas não necessariamente a mesma musculatura. Eu posso ter uma frequência de treino de uma vez por semana para um músculo de interesse e, ao mesmo tempo, ir no espaço de treinamento todos os dias, mas aí eu vou treinar outras musculaturas. Então, quando eu falo de frequência do treino, é frequência para o músculo de interesse. Uma recuperação ideal, de modo geral, em virtude dos estímulos que a gente tem dado, que fica em torno de 2 a 4 vezes por semana, a gente precisa aproximadamente 48 a 72 horas de descanso por grupo muscular. Mas como eu antecipei, isso vai depender do estímulo que eu dou. Um estímulo muito pesado, eu vou precisar de mais tempo. Um estímulo dentro do habitual, por aqui tá bom, 48, 72 horas. Se um estímulo for leve, pode até ser menos do que isso. Para hipertrofia, para força também, fica por aqui, 2 a 4 estímulos por semana, aquilo que é mais corrente, mais habitual, mas não é o único caminho. Eu volto a lembrar que é mais comum no fisiculturismo treinar uma vez por semana o músculo de interesse. Só que nesse dia eles vão dar um número de série muito grande para aquele músculo. Eu tenho um vídeo, vou ver se eu coloco o card dele aqui em cima, sobre como fisiculturista de nível internacional, competidores, treinam. Vou ver se eu consigo lembrar e deixar aqui em cima para vocês. Uma recuperação curta, de 24 horas, por exemplo, apenas para pessoas altamente treinadas ou se o volume de trabalho for baixo. Eu acho que é mais para isso aqui do que isso, Não depende só do treinamento, depende mais do estímulo. Se o estímulo for fraco, eu posso dar uma frequência de treino maior. Se o estímulo for muito pesado, a frequência menor. Como eu falei em relação ao exemplo dos fisiculturistas. É claro que nem todos os fisiculturistas treinam assim. Há quem divide 2 vezes por semana, mas o mais comum é uma vez por semana, e em segundo lugar 2 vezes por semana. Poucos treinam 3 vezes por semana um grupo muscular de interesse. Normalmente eles vão para o espaço de treinamento todos os dias, mas não vão treinar a mesma musculatura todos os dias. Eles treinam, de modo geral, 1 ou 2 vezes na semana. Dependendo do nível de treinamento, pode chegar até 14 sessões semanais. Aí o estímulo... Por que 14 sessões na semana? Porque a pessoa poderia fazer de manhã e voltar e fazer à tarde, voltar e fazer à noite. Poderia fazer parte das séries na manhã, voltar e completar o número de séries de interesse à noite. Não é comum, é só para dizer que é possível. Por que esses intervalos de recuperação que a gente chamou atenção aqui, que eu chamei atenção, 48, 72 horas? Por que a gente dá esse intervalo de recuperação? Bom, só para lembrar que essa aula aqui é uma aula introdutória sobre frequência semanal, só para a gente entender as razões do porquê que a gente dá 48, 72 horas ou mais. A gente precisa de um tempo para restauração das microlesões, para a gente conseguir um balanço proteico positivo, ou seja, um anabolismo proteico, e uma recuperação do sistema energético, que aqui eu estou simplificando, chamando só de recuperação glicolítica, porque é o que leva um pouco mais de tempo, já que a ATP-PC é bem mais rápido. Veja um exemplo aqui, restauração do sistema glicolítico, depende do estímulo, mas na média
para você recuperar 60% de um treinamento habitual, você vai precisar de umas 10 horas, e 100%, 24 a 48 horas, mas dependendo do estímulo que você der, você precisará de bem mais tempo do que isso. Às vezes uma semana para recuperar completamente o seu sistema glicolítico. Isso aqui é só um exemplo para chamar a atenção só do glicolítico, mas tem toda uma recuperação do estresse muscular. Eu preciso de um tempo para o balanço de proteína, né, proteico, para eu ter anabolismo proteico. E esses tempos variam entre aquilo que eu vou mensurar. Mas fica aproximadamente por aí. Eu também falo sobre essa história dos intervalos, do estresse, de como que a gente precisa de um dado tempo de recuperação nessa aula sobre o princípio da adaptação, que é a aula de número 14. Acho que no vídeo 25 eu também falo alguma coisa, mas quem quiser dar uma assistida nessa aula vai entender também um pouco sobre essa história e em particular, como que as respostas são individualizadas. E eu cito naquela aula dou alguns exemplos. Um é este aqui, né, de como foi o comportamento da creatina quinase, que é um marcador de microlesão muscular, marcador de lesão muscular. E repare que até 48 horas, nessa publicação que eu cito, numa dessas aulas ali atrás, acho que é essa aqui mesmo, 48 horas não havia sido suficiente para esses valores voltarem ao basal. Para dor, uma sensação subjetiva de dor, aquilo que a gente chama de dor tardia, no inglês eles chamam de soreness. Veja que antes nada, obviamente, e até 48 horas ainda sentia dor, sentia desconforto. Habitualmente a dor é mais comum nas 48 horas e não nas 24 horas. Mais comum aqui. Aliás, já vi muita gente errando, porque às 24 horas faz um treino, como em 24 horas não está sentindo grande desconforto, e aí volta a dar outro estímulo em 24 horas. Mas, de modo geral, o ideal é esperar 48 horas, porque o pico de dor costuma ser em 48 horas. Se em 48 horas estiver tranquilo, a chance de você dar um outro estímulo sem nenhum problema também faz mais sentido. Eu dei esse exemplo aqui interessante também naquela aula, foram 10 homens jovens que fizeram algumas séries na mesma intensidade, e 24 horas nenhum deles tinha recuperado completamente a força. 48 horas 4 deles tinham recuperado. 72 horas 2 deles ainda não tinham recuperado. E em 96, esses 2 ainda não tinham conseguido voltar ao basal. O que essa figura mostra para a gente? Esse trabalho que é citado no livro dos professores canadenses, que eu cito com frequência, o que mostra que há pessoas que recuperam mais rapidamente, há outros que demoram mais tempo. E aqui ele está mostrando uma recuperação da força. Mas você pode ter uma recuperação da força em 100% e ainda assim ter outras coisas que não se recuperaram completamente, como parte das microlesões. Respostas inflamatórias também podem levar um pouco mais de tempo, tá? Então depende do que está medindo. Mas, de modo geral, a força tem sido uma medida importante para a tomada de decisão de quando eu vou dar o estímulo novamente, porque ela está bem associada ao grau de microlesões. Tá? De modo geral, se a força recupera bem, é porque o corpo está conseguindo também se recuperar bem desse estresse de microlesão. Isso eu também cito em alguma aula anterior. Então é um bom marcador para o reestímulo. Veja esse estudo aqui, que estudo interessante. O que eles fizeram aqui? Foram 9 pessoas e os autores dividiram
o trabalho de maneira que as 9 pessoas, os 9 voluntários, fizesse com um braço, treinasse de um jeito e com o outro braço de outra forma. Um dos braços fez 3 séries de 10 repetições excêntricas, o outro também, mas a diferença é que no que ele está chamando aqui de repetido, a frequência foi maior. Então vocês vão ver nesse gráfico aqui, que bolinha branca, ele deu um estímulo e depois houve perda de força e depois esperou um tempo para ver a recuperação e não deu estímulo de novo. Já neste aqui de bolinha preta, ele também deu estímulo, então o estímulo junto, mas nesse braço que está representado de bolinha preta, com 48 horas ele deu um estímulo de novo. Então a força cai outra vez, ou seja, não tinha recuperado plenamente e caiu outra vez. Estava voltando, deu mais um estímulo em 48 horas. Então, esse gráfico diz o seguinte para a gente. Eu dou um estímulo igual nos 2 braços. Eu vou esperar vários dias de recuperação, como vocês estão vendo aqui. Ó. Veja que ele esperou 7 dias e a força ainda não tinha recuperado ao nível do basal. Porque ele está falando aqui de um trabalho com séries excêntricas, são 3 de 10 repetições excêntricas, possivelmente máximas, e de fato tem um punhado de trabalho que mostra que esse é um protocolo bastante pesado. Então as pessoas costumam levar vários dias para recuperar. E portanto está dizendo para a gente que se não recuperou completamente, eu deveria esperar recuperar completamente. E isso fica mais claro aqui. Porque ele deixou recuperar, o outro ele deu estímulo de novo, antes de recuperar, para ver o que ia acontecer. Deu estímulo, caiu a força. Bom, o que é interessante aqui? Primeiro que eu imaginaria que se você não espera completamente e dá outro estímulo, eu esperaria que essa queda fosse maior e a recuperação fosse mais lenta, e se ele desse de novo, ou seja, haveria uma tendência daquilo que a gente chama de supercompensação negativa. Isso não aconteceu. O que ele mostra é que quando dá um outro estímulo, de fato você perde força, mas ela se recupera ao nível do grupo que está sem fazer nada. Está só se recuperando mesmo. Ou seja, o corpo tem uma capacidade de reagir a esse estímulo. E aí, novamente, só que não foi melhor, ou seja, esse estímulo, o fato de eu ter dado o estímulo aqui antes da recuperação plena, também não foi melhor. Ele voltou só ao nível do outro, aí der outro estímulo, caiu outra vez e volta ao ponto do outro. Então, o que eles mostram é, você deu um estímulo e esperou recuperar, você vai ter a mesma resultante, pelo menos em termos de recuperação, do que você ficar dando outros estímulos. Então, dar esses outros estímulos não faz sentido, porque se você não vai ter um ganho de força, uma recuperação da força não vai ser mais rápido e aparentemente pela curvatura não tende a ser melhor. Claro que ele fez um estudo aqui de curto prazo, a gente não sabe a longo prazo o que aconteceria, mas há uma sugestão pela curva de que eles não vão se comportar muito diferente. Então, esse artigo ajuda a entender um pouco esse fenômeno, de que até é possível você dar um estímulo antes da recuperação plena e não necessariamente você entrar numa supercompensação negativa, né, e descendo e só tendo perda. Aparentemente o corpo consegue reagir. Mas, ao mesmo tempo, dar um estímulo antes de recuperar não foi melhor. Então você está gastando mais tempo, está gastando mais energia, o seu treino claramente está sendo menos eficiente dentro daquela lógica sobre eficiência que eu falei, que é a aula número 20, se eu não me engano, acho que é isso. Vou ver se eu deixo o card aqui também. Então, resumidamente, nesse artigo, ele diz pra gente isso, que treinar antes da recuperação completa não trouxe benefício, embora também não houve
um malefício no sentido de você só ir perdendo, tá? Só não foi eficiente. E aqui ele mostra também uma outra coisa interessante, que a amplitude de movimento também tem um comportamento parecido. A amplitude de movimento tem sido um marcador interessante por reestímulo também. O que ele está chamando aqui de amplitude? Se você, antes de uma sessão de exercício, se você mede, você mede lá a angulação no momento basal, que ângulo articular que está, aqui ele está fazendo, se eu não me engano, era rosca direta. Então você poderia fazer no início, imagina o basal, antes do estímulo. Você vai medir com o braço relaxado que medida angular você tem. Normalmente perto de 180 graus. E ao final dá uma contração numa rosca direta sem peso, lá no basal, antes de você dar o estímulo. Você faz a contração até o limite do braço, não sei se eu consigo mostrar aqui, você faz até o limite e mede de novo a angulação, né, do início ao final. Então, tirando aquele 180 até onde eu vim aqui, você vai ter uma noção da amplitude. O que os autores têm percebido? Quando você dá um estímulo estressante, essa amplitude diminui. Então, lá embaixo, o braço não vai estar mais em 180 graus, vai estar um pouco menos. E quando chega aqui em cima também, ele não consegue chegar tão próximo como antes de ter dado um estímulo. Essa diminuição da amplitude do movimento, ela tem acompanhado de forma similar o que acontece com a força. Então tem sido um marcador também interessante para você avaliar quando deve dar o estímulo novamente. Em resumo se a pessoa tem uma volta 24, 48 horas, 72 horas depois de uma sessão de treino, e ela tem uma amplitude de movimento igual, ou seja, recuperou essa amplitude de movimento, é também um sinal possível para você dar um reestímulo, é uma sugestão, tá? Até porque medir a força é um pouco mais complicado, tá? A medida da força, a medida parece mais confiável, mas isso aqui serve como um adicional. Veja a cinética da síntese e degradação proteica. Olha só, isso aqui é um trabalho muito citado do Stuart Phillips, que é um professor canadense da McMaster University, e esse estudo ele é muito citado, inclusive possivelmente parte de vocês que está me assistindo já deve ter ouvido falar numa história chamada janela de oportunidade para síntese de proteína, que isso seria nas primeiras horas. Muito dessa interpretação nasceu nesse estudo, que é um estudo de 97. Bom, mas o que o Phillips mostrou aqui, ele e colaboradores? Aqui em repouso, depois ele deu um estímulo, olha, de 8 repetições a 80% de um RM, então é perto de fazer 8 repetições nessa carga, é perto do máximo, às vezes o máximo, dando 2 minutos de recuperação. E ele mediu 3 horas depois o comportamento. Veja o que aconteceu com a síntese e o que aconteceu com a proteólise, degradação. Então a síntese foi maior e a proteólise menor. E bom, deixa eu completar aqui. Em 24 horas ainda tinha síntese e ainda tinha proteólise. O fato dessa síntese ser maior aqui do que aqui tem sido um argumento para falar que nas primeiras 3 horas você tem uma janela de oportunidade de síntese de proteína e que é ali que você deveria, ou pelo menos faria mais sentido, você se realimentar, principalmente dar o suporte proteico. Mas se a gente reparar direitinho, embora a síntese aqui caiu, a proteólise também caiu um pouco. Então, porque o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, o que vale para mim é o saldo, é a síntese menos a proteólise. Então eu tenho que esse valor menos esse valor, e sempre lembrando que isso aqui é um estudo de âmbito bioquímico, molecular, então essa medida em particular aqui, a gente não sabe exatamente qual o grau de precisão disso, afinal é um mundo invisível e essas coisas são feitas
com estratégias moleculares, a gente não tem completa noção, dimensão da precisão disso. Mas, de qualquer forma, seguindo, se estão desse estudo tudo correto, a lógica é essa. Esse valor menos esse, porque o importante para mim é o saldo de síntese. 24 horas eu faria a mesma lógica, em 48 horas ainda a síntese, como vocês veem aqui, e ainda a síntese, e a proteólise caiu para quase zero. Então, tirando um para o outro, ainda tem um bom resultado. Vejamos aqui, esse valor de degradação, ele é aproximadamente 30% do valor de síntese, enquanto que aqui em 48 horas é só de 15%. Então, se a gente olhar do ponto de vista relativo, em 48 horas você tem mais síntese do que degradação. Mas me parece mais interessante aqui, mais razoável, a gente ver o saldo, né? Então vamos fazer o saldo. O que seria o saldo? É eu tirar esse valor todo desse valor para ver o que sobrou. Então a gente olhando aqui, estando esse artigo completamente correto, então 3 horas de fato a síntese foi maior, mas em 24 horas não foi tão diferente assim, e mesmo em 48 horas você tinha ainda uma boa síntese. Eu estou falando isso porque, embora se advogou por muito tempo essa janela de oportunidade, mas tem vários trabalhos mostrando hoje que essa janela é bem maior do que 3 horas. Né? Tem sido bem mais ampla. Eu poderia dar esse suporte proteico também depois e ainda assim ter bons resultados. Há sim quem ainda defenda as primeiras horas, mas há sim vários trabalhos mostrando que dar essa entrega proteica um pouco mais prolongada, ainda assim é possível de conseguir boa hipertrofia. Pelo menos, minimamente, não precisa bitolar de consumir exatamente um suporte proteico logo, correndo, logo depois, por exemplo. Eu peguei, quem citou esse artigo foi nesse livro. Eu acho que eu já li esse artigo, mas como ele é bem antigo, a minha memória, eu não tenho absoluta convicção se eu já li o original. Mas está bem descrito aqui, aliás, eles trabalham na mesma universidade, esses autores e esse autor aqui. A síntese, agora veja, a síntese proteica é a relação com o estado alimentar e o nível de treinamento. Claro, essa figura aqui, ela mostra o comportamento da síntese de proteína quando você está em jejum, em branco, e quando você está alimentado. Repare que no estado alimentado a sua síntese de proteína será maior. Então isso é bem conhecido. Ter substrato proteico, aí tem toda uma discussão sobre o quanto que precisaria também de a relação com carboidrato, mas eu não vou entrar nesse mérito, tanto em virtude de tempo e também porque eu teria que me atualizar um pouco. Mas uma coisa é óbvia, a pessoa bem alimentada, ela vai ter uma síntese de proteína maior do que uma pessoa em jejum, sem se alimentar. E esse comportamento é diferente entre destreinados, que está aqui como UT, e treinados. O que se percebe aqui? Treinados, que é o bolinha, ele tem uma síntese elevada e volta para o basal mais rápido, né? Enquanto que um destreinado, ele tem uma síntese um pouco mais lenta, leva mais tempo para chegar no pico e volta ao basal depois de mais horas. A sugestão aqui é mais ou menos assim, olhando para isso, que uma pessoa destreinada deveria se esperar um pouco mais do que uma pessoa treinada, olhando basicamente só para esse comportamento gráfico. Tá? E embora eles estão olhando aqui, você pode até imaginar que se você fizer a medida da área sob a curva, de que os destreinados tiveram uma síntese maior, mas tem outras coisas a se pensar aqui. Tem que ver para onde que essa síntese de proteína está indo. Então tem um artigo que veio depois desse aqui, discutindo isso, que destreinados, parte dessa síntese que a gente está vendo aqui, poderia ir, aparentemente vai, para recuperação de microlesões, enquanto que uma pessoa treinada, ela quase não tem microlesões, tem um estresse muito menor nesse sentido, e a maior parte dessa síntese deve ir para hipertrofia mesmo.
Bom, mas a pergunta que eu quero responder, eu não vou responder nessa aula, porque aqui eu estou fazendo uma introdução sobre frequência semanal, mas a pergunta é, afinal, quantas vezes por semana eu devo treinar? Eu até falei lá no início, né, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, a depender do estímulo que eu dou. Mas na próxima aula, na aula 28, eu começo a responder isso. São 3 aulas sobre frequência, eu não sei se eu respondo tudo na próxima aula, mas certamente a gente vai avançar nisso aqui, tá? Então, deixo como sempre nosso livro gratuito, quem quiser, é só acessar meu site, tem lá logo de cara para fazer o download. O nosso blog está em atividade e do momento que eu estou gravando esta aula, as 2 últimas postagens foram essa aqui, a última inclusive, é essa aqui falando sobre o modelo de periodização, que terá 2 partes. Essa é a primeira e no final dessa semana será concluída. Aliás, estou gravando no dia 9 de novembro de 2020. No final dessa semana vem a outra parte desse texto que está muito legal. Quem conhece pouco sobre periodização, recomendo muito a leitura. Quem escreveu foi o doutorando Leonardo Caldas. E o Léo é um cara que estuda bastante e ficou bem interessante. Beleza? Então, até a próxima aula. Eu vou gravar daqui a pouco.